falava um pouquinho de pai e mãe. Aí a gente fala assim, meu pai já desencarnou, minha mãe já desencarnou. Mas eles existem ainda no plano espiritual e nós somos ligados a eles e temos também que ter gratidão por termos, dado a vida para nós. Sabe os mandamentos? Não cometas adultério, não mates, não furtes, não diga falso testemunho, não cometas fraudes. E o mais importante da nossa noite de hoje, honra teu pai e a tua mãe. Está registrado em Marcos, em Lucas e em Mateus. Então, Allan Kardec inicia para nós, honra o teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar os pais. E é verdade, né? Como é que eu vou amar o próximo se dentro da minha casa, se dentro dos meus estreitos, se dentro do meu coração eu não amar o pai e a mãe? Aliás, é no seio da família, no aprendizado de amar os familiares, que o homem mais se prepara, ou melhor, mais exercita o sentimento do amor, que o leva a expandir aos amigos e os demais próximos. Então é na família que a gente exercita isso. Por que na família? Porque ali são todos os espíritos, que precisamos de nos afinizar, que nós precisamos de amar realmente para que nós possamos evoluir. Então é na família que eu tenho que praticar isso. Quem não consegue amar os seus pais, que lhe deram a possibilidade de viver na terra, que cuidaram dele enquanto não podia fazê-lo, como pode amar o próximo? Principalmente o que nada lhe deu? Honrar pai e mãe. O que é que o pai fez para nós? Simplesmente deu a vida. Pronto. Quando ele faz isso, tudo que eu às vezes não concordo com a minha família, mas esse é o bem maior da vida. Esse é o bem maior que Deus deu para nós. E é os pais que nos proporcionam isso. Todavia, continua Kardec, o verbo imperativo, honra o teu pai e a tua mãe, implica em algo mais. Então, honrar, Você fala, honrar. Então, assim, é muito um dever, mas quando você fala assim, às vezes você não tem aquela responsabilidade. Ele fala assim, implica em algo mais, em um dever a mais em relação a eles, o da piedade filial. Então, nós vamos falar da piedade filial, que não é simplesmente eu não fazer mal para o meu pai, para a minha mãe. Eu tenho que fazer o bem. Então, vamos ver lá o que é honrar para nós. Segundo o dicionário, honrar significa conferir honras, dar crédito ao merecimento, exaltar, levar às alturas, glorificar, tratar com respeito e reverenciar. Honra-se, louva-se, respeita-se alguém que demonstrou por determinados atos qualificação dignas desse merecimento. Então, nós temos os pais que nós merecemos. Às vezes nós não concordamos, mas é aquela condição para eu poder evoluir. Considerando que os 10 mandamentos se constituem na base de toda a justiça, podemos até afirmar e compreender que honrar os pais é também uma questão de justiça. A gente não quer que ninguém faça mal para o pai e a mãe da gente. Mas então, a gente tem que compreender esse honrar. Que mérito tem os pais para que esse mandamento seja tão importante? Como que a gente vai honrar? A resposta é simples. Serem pais. Simplesmente. Nos deu a vida, Somente por haver dado a alguém a oportunidade de viver na terra. Já é uma qualificação importante para serem honrados, tratados com respeito e consideração. Existe um planejamento enorme
viéssemos para cá. Então, os pais que contribuíram para isso e que não nos permitiram ir embora, por exemplo, abortaram, e se nós conseguirmos viver, nós já estamos assim, ó, uma metade da nossa jornada completa. Porque aí depois tem os amigos espirituais, tem a família, tem a misericórdia divina acima de tudo que vai fazer que nós possamos desenvolver. Então, essa relação com os pais é muito séria e essa relação é uma relação de amor. A piedade filial é reverenciar os pais e assisti-los sempre. Reverenciar e assistir. Depois nós vamos ver como que eu assisto. Numa demonstração de afeto e gratidão, amenizando e eliminando suas dores físicas e morais. Então, com o pai e a mãe, nós temos que entendê-los. Nós temos que, tanto que eles já fizeram pela gente, nós temos que, no mínimo, retribuir, no mínimo. Mas essa retribuição, se ela vier com carinho, se ela vier com atenção, olha, os pais vão ficar felizes e nós vamos cumprir a nossa tarefa. Agora, fogem a piedade filial. Vamos ver. Aqueles que apenas os ajudam na alimentação. Os pais vão envelhecendo e a gente vai achando que eles já não têm domínio, achando que eles já não entendem muita coisa. Então, muitos, só ajudam na alimentação, não se apercebendo das demais necessidades. Então, a pessoa vai envelhecendo, ela tem as limitações, e nós temos que atentar sobre isso. Ela não precisa de falar para nós, os pais não precisam de falar, nós temos que perceber isso. Aqueles que os ajudam de má vontade. Às vezes os pais são mais simples, mais pobres, e a família, os filhos vão para suas outras famílias e muitas vezes esquecem. Ajuda não é nem por obrigação, é porque senão o outro vê, porque senão a defesa civil vai lá e vê que os pais estão abandonados. Então, esses fogem da piedade filial. Aquele que os coloca nos piores cômodos de casa. É verdade, Às vezes é o filho que mora com o pai, mas aí a família vai crescendo. Ah, não, eu tenho que dar um quarto para o meu filho, eu tenho que dar isso. E aí, como a mãe e o pai não fazem muita coisa mesmo, aí eles colocam no cômodo mais afastado, Um cômodo, às vezes, que não tem um banheirinho, um cômodo, às vezes, que não tem uma janela, para ficar bem quietinho, bem tranquilo. E também cobrando ali, muitas vezes, serviços domésticos, já que não podem fazer bem. Então, sim, o pai e a mãe ajudam muito. Ultimamente, são os pais, os avós, que estão dando conta das famílias. É eles que estão mantendo as famílias. Então, aí fala, já que não podem fazer bem. Então, às vezes, eles já estão cansados, eles já não têm a energia que o jovem tem. Mas nós, filhos, muitas vezes não percebemos. Minha mãe é forte, não, meu pai é saudável. Mas esquece, que já passou por muito nessa vida. E tem mais um. Aqueles que, sem motivo justo, para não se darem ao trabalho, os coloquem em asilos, casa de repouso, privando da convivência familiar. Ou os que, não tendo maneira de cuidar dele, os colocam nesses lugares, acomodam-se e os visitam muito de vez em quando, sem nenhuma demonstração de afeto e atenção. Aí a gente percebe assim, minha mãe e meu pai precisam de cuidados médicos,
E essa clínica onde eu vou colocar eles, tem médico, tem especialista. Então eu vou colocar ali porque eu sei que ele está bem tratado. Olha, cada um sabe o que faz e o que é melhor. A gente não está discutindo isso. O que a gente quer, o que a gente fala, o que o Evangelho fala entre nós, se a gente for colocar, o que a gente faz? Acompanha, visite, faça parte da vida deles. Porque, às vezes, uma clínica, muitas das vezes, é mais especializada. Mas eu não deixo por conta disso. Eu não deixo só por causa do dinheiro. Então, essa conscientização nós temos que ter. Porque o tempo vai passando e nós vamos nos ligando aos nossos problemas e os pais ficam encostados. E tem também aqueles que não os visitam em seus lares frequentemente. Então, nossa, essa semana nem na casa do meu pai nem fui na minha mãe. Então, assim, os pais ficam lá, eles estão bem, e hoje, assim, as famílias também, elas têm muitas famílias que se formam de gente jovem, né? Então, os pais são jovens. Então, mas, meu pai e minha mãe estão bem, eu nem vou lá visitar. Gente, isso é amor, né? Ou pouco telefone. Então, assim, tem gente que não sabe o que está acontecendo com o pai e a mãe. Pouco conversa com eles. Os mais velhos, às vezes eles não têm muito assunto. Ou às vezes é os assuntos repetitivos. Então, o que a gente faz? Dá uma conversadinha ali e tal, eu fiz minha obrigação. Não, então vamos saber do dia a dia deles, né? Não me fazem pergunta a respeito do seu viver. Enfim, as pequenas atenções que lhe mostram o interesse filial. Então, a gente pensa, a gente que é mais jovem, muitos jovens aí tem os pais, não sabe o que está acontecendo na casa da mãe. Às vezes a mãe precisa trocar uma tomada, às vezes ela precisa de mexer na internet, que não sabe, às vezes ela precisa de fazer alguma coisa que para nós, né, que para nós filhos, né, eu já estou mais velha e a minha velha tem meus filhos, mas que para nós às vezes é uma coisa tão corriqueiro e para ela é dificuldade. Para eles é dificuldade. Tem uma coisa também, às vezes os pais também não gostam muito de pedir, porque é uma obrigação dos filhos, né? Então, assim, isso que a gente tem que atentar, assim, perceber, né, que quando novos, né, os pais perderam noite de sono, amamentaram, e vai, né? Aí tem uma questão no Evangelho que fala, e os pais que abandonam seu filho? E os que não são bons pais? Tem isso, né, gente? Também devem ser honrados por ter dado a oportunidade de um novo corpo no espírito, de uma nova existência, de inúmeras experiências, de novos aprendizados, de transformações internas, de prosseguimento evolutivo. Então, esse pai, ele cumpriu com a missão dele de colocar a gente aqui na Terra. Agora vai falar aqui assim. A eles todos os atos indicados pela verdade e pelo amor ao próximo, tais como: se eu trato alguém, se eu gosto de tratar alguém com delicadeza, com justiça, agora imagina meu pai, aquele que me deu a vida, mesmo que ele fez coisas que eu não vou julgar, quem vai julgar é Deus, né? Então, o que nós temos que fazer? Pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer do próximo. Se nós fazemos isso com as pessoas que não são ligadas a nós, imagina o Pai. Esquecer e perdoar as ofensas, amar até mesmo os inimigos. Quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Então, todos esses deveres com relação aos pais é ainda mais cobrado. Lembra também Kardec
que se faz ao próximo se torna muito mais grave quando é feita aos pais, uma vez que a falta de caridade se junta ao sentimento de ingratidão. A gente tem que atentar muito nesse aspecto da ingratidão. Às vezes a gente faz alguma coisa e acha que meu pai e minha mãe não estão percebendo, mas eles percebem. Então a ingratidão é um fruto que nós devemos assim combater com todas as armas. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor Deus te há de dar. Está no Decálogo, em Êxodo, né? Nessa época aqui do Evangelho, né? Tinha uma concepção diferente, foi na época de Moisés, né? Os hebreus daquele tempo não se preocupavam com a vida futura, após a morte. Vivia mais para a vida presente. Tinha noções vagas a esse respeito. Então, Moisés falou nessa época, né? Para que a gente alcançasse, né, a terra, né, prometida. Aí Jesus, vindo uns 1.300 anos aproximadamente, trouxe ensino sobre a vida espiritual. Aí já mudou, né? Aí já não é a terra prometida, aí é o mundo espiritual, tornando-se mais definida, tanto que pouco a pouco, depois de sua crucificação, os cristãos iam sorrindo para a morte, confiando que iriam para junto de Jesus em um plano mais alto. Então, nós sabemos dessa passagem, né? Então, eles eram retirados antes do sofrimento. E é essa promessa feita nesse mandamento: honrarás teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor Deus há de dar ou dá. Aí ele vai explicar. Com Moisés, os hebreus daquele tempo só poderiam entender a promessa divina como sendo a terra prometida, porque Moisés falava com o povo de acordo com o que o povo entendia. E aí nós vamos mudando, evoluindo, aí as informações vêm da maneira que eu consigo entender, que o Senhor lhes daria e a eles obtiveram anos depois. Com Jesus e a vida futura, eterna em planos mais elevados, sem as necessidades materiais, na convivência do amor pleno e incondicional, isso do amor incondicional. Então, Jesus traz isso para nós, né? Moisés, naquela época, precisava de ter leis mais firmes, mais fortes, e Jesus, com o tempo, já falava sobre o amor. E aí veio Jesus, Moisés, Jesus e veio o Espiritismo. Com o Espiritismo, a eternidade da vida é esclarecida no conhecimento do plano espiritual, das suas leis, dos seus habitantes, suas muitas moradas das diversas categorias, adequadas ao grau de adiantamento de cada um, fornecendo aos homens uma ideia melhor do que seja esse plano espiritual, mais elevado, morada dos espíritos puros, que são colaboradores diretos do Pai. Então o Espiritismo, ele alarga os nossos horizontes, né? Essa ideia de vida futura, ensinada por Jesus, com os esclarecimentos espíritas, é que deve nortear a vida dos espíritas. Então, nós cremos, né, na vida futura, principalmente dos que compreendem a finalidade do viver na Terra. Como que nós devemos viver na Terra, né? Continuar o desenvolvimento das qualificações nobres, das nossas virtudes, né? Substituir as más, criadas e desenvolvidas até o presente, pelas virtudes antônimas, fazendo todo o bem possível e evitando o mais que puder fazer o mal. Sabendo que nós estamos num mundo de prova e expiação, que o mal predomina, mas se a gente não começar agora essa mudança, vai demorar mais, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando você vê assim, você acha que Jesus não tinha essa delicadeza com a mãe e os irmãos, mas ele vai falar aqui.
E vieram à casa e concorreram tanta gente que nem mesmo podia tomar o alimento. E enquanto isso ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam que ele estava fora de si. Jesus tinha perdido o juízo, fala lá. E chegaram a sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentando à roda de um grande número de gente. E lhe disseram: olha que a tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. Então eles chegaram lá e queriam ver Jesus. E Jesus estava com todos aqueles que comungavam seus ideais, né? E Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, minha irmã e minha mãe. Então Jesus começa aqui falando da família espiritual, né? Realmente essas palavras de Jesus parecem contradizer toda a sua bondade, toda a sua benevolência para com todos. E com toda a sua doutrina, que tem por base o amor e a caridade, necessário se torna analisadas dentro do contexto global da mesma. Então, quando eu ouço isso, falar no Evangelho, eu tenho que perceber como que Jesus estava falando isso naquele momento. Em realidade, Jesus colocava a sua missão acima de tudo. Assim, aproveitava toda circunstância e situação para deixar seus ensinos sempre verbais. A gente sabe que Jesus não escreveu nada, né? Então, toda situação que ele tinha, ele dava o recado, né? Nessa passagem de sua vida, apenas aproveitou a situação para esclarecer que antes de qualquer parentesco biológico, somos todos irmãos na paternidade divina. Olha, então ele já falou ali da família, né, do pai, e o que faz a ligação espiritual é a afinidade de sentimentos, de pensamentos, de ideias e não de laços de sangue. Jesus não estava desprezando os laços de sangue, mas ele estava falando da nossa família espiritual, das nossas ligações espirituais, dos nossos gostos, dos nossos ideais. Destacou assim a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que o Espiritismo tornou bem compreensível com as leis da reencarnação, através das quais as famílias consanguíneas vão se desfazendo, sendo englobadas, inseridas na família espiritual, que vai crescendo sempre, constituído pelos que aprenderam a se amar. Então, muitas famílias, elas se desfazem aqui na Terra mesmo, porque não tem esse vínculo. Mas muitas, o que acontece? Elas vão migrando, né, no plano espiritual e vão se formando as famílias espirituais. Ora vem, ora vai, ora a gente encontra, ora estamos distanciados, mas estamos unidos pelo amor. Os evangelhos falam pouco da vida familiar de Jesus. Kardec escreve que não havia afinidade entre ele e seus irmãos. Cita a palavra de João no capítulo 7, versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Eles não sabiam da mensagem de Jesus, né? Da missão de Jesus. Aqui vai falar como que desfaz essa ideia que Jesus, né, não considerava a mãe. No momento da cruz, talvez, o mais difícil da sua passagem pela terra, Jesus demonstrou seus cuidados, sua solicitude, seu amor em relação à sua mãe, conforme está em João, capítulo 19, 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, e junto dela seu discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, Jesus se preocupava, né, com Maria. Parece que nesse texto, mais uma vez, um ensino sobre a família espiritual
espiritual, formada pelos laços de afinidade e de amor, uma vez que não diz ao discípulo, cuide de minha mãe, e a ela, meu discípulo cuidará de ti. Não, eis aí o teu filho, e eis aí a tua mãe. Que interessante, né? Lá no Evangelho tem o parentesco corporal e o parentesco espiritual. São as falas, né? O espírito encarnado na Terra, sendo uma individualidade pré-existente ao corpo, que lhe dá a possibilidade de se expressar, de viver experiências necessárias ao seu desenvolvimento, no relacionamento com os demais, é herdeiro de si mesmo. Então, o espírito encarnado aqui na Terra é individual, mas com as suas bagagens todas de outras vidas, né? Traz consigo o resultado das vivências de outras existências, das muitas outras experiências que lhe marcaram o ser, dando-lhe características próprias que lhe constituem a individualidade eterna, em desenvolvimento ao caminho da perfeição. Então, todos nós, né, nós sabemos que nós temos várias experiências, né? Às vezes algumas boas, outras não tão boas, mas sempre estamos evoluindo. Assim, herda do Pai apenas o corpo físico, que pelas leis da hereditariedade lhe proporciona as condições necessárias à evolução espiritual, na fase em que se encontra. Então, o pai, né, e a mãe fornecem o corpo. Agora, a gente sabe que pelo planejamento reencarnatório, né, existem ali as probabilidades, né, de genes e tudo mais. Mas é o corpo. Ah, pensei que o meu filho, as ações é igualzinho do pai. Puxou o pai. Puxou o pai porque convive com ele e também tem uma ligação com ele. Mas não que o pai tenha colocado isso na vida do filho. E também tem o livre-arbítrio, né, gente? Através do seu livre-arbítrio, vai reagindo a situações, a circunstância própria do meio em que vive, fazendo suas escolhas, errando, acertando, mas sempre aprendendo coisas novas, recordando coisas já aprendidas, transformando-se, desenvolvendo-se. Então, assim, nós estamos em pleno desenvolvimento. Então, todo dia nós temos aprendendo. Assim, a família consanguínea é um importante instrumento para o novo homem, a nova personalidade que esse espírito é constrangido a viver para continuar sua trajetória evolutiva. Essa família é geralmente constituída por espíritos afins, e daí a semelhança de determinadas características. Uma família de músicos, né, a gente já vê, tem muitos músicos, né? Cantor, tem muitos, né? Então são as famílias afins, né? Pode também existir nela elementos estranhos para aprender novos hábitos novos e até espíritos que não simpatizam, que se hostilizam, para transformar esses sentimentos negativos em sentimentos novos e prazerosos, através de experiências comuns. Essa família é, portanto, um instrumento de evolução para o espírito mortal, onde todos estão no processo de autoburilamento, de resgate de débitos e de reajuste, em um período ou mais de uma vida eterna, enquanto em desenvolvimento. Do ponto de vista do processo encarnatório, condição de evolução de todos os espíritos, a família corporal está ligada a existências anteriores. Então, quase sempre, né, na nossa encarnação, nós estamos com espíritos que já conviveram conosco. Isso não é regra geral, né? Mas o Evangelho fala para nós. Assim, o homem de hoje, reencarnando e desencarnando um número de vezes, já partilhou de número de N de famílias. Conviveu com N pessoas, como pais, irmãos, filhos, avós, trocando de papéis, muitas vezes,
alguns caminhando mais ou menos juntos, um partindo depois de algum tempo para conviver em outros grupos. Então a nossa família ela vai se alargando, né? Ela vai aumentando a nossa família espiritual. Os ligados pelos laços espirituais do afeto continuam reunidos para sempre. Isso é bom a gente ouvir isso, né? Porque às vezes a gente tem tanta afinidade com uma família e ela desencarna e você fica assim, triste. Não, nós vamos encontrar um dia, porque fizemos um elo ali. Deixamos de conviver juntos por estar em experiência diferente, em lugares diferentes, encontrando-se esporadicamente. Constitui a família espiritual. As famílias ligadas pelos laços corporais se extinguem por falta de alimento espiritual, podendo até dissolver-se civil ou moralmente nessa vida atual. E existe, né, gente? As famílias que estão, muitas famílias que estão aqui hoje na Terra, né? Às vezes elas se desfazem, às vezes um muda para longe, não telefona mais, não quer saber do outro, às vezes tem brigas, ficam brigados anos e anos, e isso vai perdendo os vínculos, isso vai desfazendo aqui na Terra essas ligações. Então elas já não existem, hora que desencarnam todos, cada um vai procurar a sua família espiritual. Essa é a mensagem de Jesus quando disse aos discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e a minha mãe. Então, são afinidades, são os projetos, são os ideais, são as vontades, né, que nos ligam um ao outro. Refere-se Jesus à família espiritual que reúne os que se afinem em sentimentos e ideais, destacando-se da corporal provisória, um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento moral do espírito, bem como para a formação e crescimento da família espiritual. Então, assim, se a gente conviver bem, se a gente amar os nossos familiares, se a gente ter uma convivência, vão formando os laços e aí nós vamos formando a nossa família espiritual. Jesus não estava renegando sua mãe e seus irmãos, apenas aproveitando o momento como sempre fez. Demonstrou a existência da família espiritual, que é a mais importante e mais prazerosa no espírito imortal, por ser a que busca fazer a vontade do Pai, na vivência do amor entre seus membros, em um exercício para o amor a qualquer próximo. Então, quando Jesus fala que é minha mãe e meu irmão, e meus irmãos, ele está falando das afinidades, né? A meta do homem encarnado é envidar esforços para que a sua família corporal, pela reunião de afetos e desafetos em encontro, seja ou se torne participante da sua família espiritual. E é verdade, a gente, quando convive, né, na nossa família, olha, a gente quer ficar junto. Se ela desencarna primeiro, a gente sente aquela tristeza, né, aquela dor da partida, a gente sabe que não morreu, mas a gente sente. Então, o que a gente tem que fazer? Amigos aqui na Terra, principalmente na família, porque esses amigos vão nos ajudar no plano espiritual, vai torcer por nós quando estivermos encarnados aqui. Então, esse amor, essa amizade, a gente começa na família. No esforço de um relacionamento de respeito, compreensão das diferenças, nós julgamos muito uns aos outros, né? Eu falo nós, a gente, né? Não sei vocês. A gente julga muito um ao outro, julga os irmãos, julga a família, né? Então a gente tem que respeitar as diferenças, né? Tornando os laços consanguíneos em laços espirituais pelo afeto. Santo Agostinho, sim, inicia sua mensagem. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Quer saber se a pessoa é ingrata? Ele
não sou egoísta, eu sou previdente. Mas é egoísta de sentimento, egoísta de todos os matizes. E revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentimento ainda mais odioso. Então, a ingratidão com os pais, reforça aqui para nós, é um sentimento que nós precisamos de mudar isso. Propõe-se analisar as causas e as consequências desse sentimento, afirmando que o Espiritismo vem lançar luz sobre esse problema e em tudo mais. Após a morte física, o espírito desperta no espaço, como é, ou seja, com seus sentimentos, paixões, onde continua o seu aperfeiçoamento ou estaciona na sua maneira de ser, até que sinta a vontade de mudar. Ele está falando aqui, quando a gente desencarna, como que a gente vai para o mundo espiritual? Igualzinho nós estamos aqui, né? Com as suas paixões, com os seus sentimentos, da mesma maneira. Até que nós sintamos vontade dessa mudança. Os que já alcançaram um pouco de evolução reconhecem seus erros, frutos das paixões exacerbadas, arrependem-se e desejam corrigi-los e transformar-se. Todos nós vamos chegar nesse ponto aqui, da gente arrepender e querer. O que ele está falando aqui? Que uns demoram mais e os outros menos. Aprende que a única maneira de fazê-lo é com a senha da caridade, que o perdão das ofensas e das injúrias. Pois não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, se eu não perdoo meu irmão, se eu tenho ódio, eu não sou uma pessoa caridosa. Porque isso, né, para eu ser uma pessoa boa, eu não tenho que ter ódio e tenho que perdoar. Você fala assim, nossa, mas isso é difícil. Não, é difícil mesmo. Mas nós temos que começar, né? Tem que começar a gente a se policiar. É necessário que a consciência de renunciar a seus interesses de vingança, de perdoar, de conviver em família com quem lhe fizeram tanto mal, acione uma vontade interna, bastante grande para estimulá-los a tentar essa nova existência que lhe causa medo e apreensão. Recebem toda a assistência de espíritos protetores que lhe promete assistência nos momentos mais difíceis. Aqui está falando quando eu vou reencarnar numa família, né, que eu fiz mal ou eles fizeram mal e eu não tenho muita afinidade. Então, existe o medo do espírito, sim, reencarnar, né? Mas o que ele está falando? Por isso que a gente tem que perdoar. O que ele está falando? Que alguém avaliza essa reencarnação para nós. Então, sim, nós podemos ficar tranquilos. Santo Agostinho nos fala aos espíritos que compreendem esse fato refletido na sublime missão dos pais, no aperfeiçoamento e felicidade futura dos filhos em geral, ressaltando o seu papel educativo. A quem será feita essa pergunta? Aí vai vir essa pergunta que a gente sempre fala, né? O que eu fiz, né? O que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Então, será que eu fui uma boa mãe? Será que eu fui um bom pai? Será que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance? Aí ele vai falar para nós. Se ela permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será de vê-la entre os espíritos sofredores. Então, se eu fiz, né, por culpa minha, que meu filho não avançasse, eu já vou ter o sofrimento de ver. Quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorso, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitarei uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Então, gente, Deus dá oportunidade para nós várias vezes na nossa vida. Então, se eu não fui uma boa mãe, às vezes não é porque eu não quis, é porque eu não dei conta, eu não aprendi.
pode ser feliz. Todo pai e toda mãe tem uma responsabilidade muito grande na medida do seu desenvolvimento espiritual em relação aos filhos. E os pais espíritas ainda mais, pois, disse Jesus, muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, nós sabemos, né, que nós espíritas precisamos levar a criança a conhecer a Deus. Primeira coisa que a gente tem que fazer, apresentar a Deus para a criança. E no centro, com as aulas de evangelização, que nós vamos aprendendo, né, nos exemplos de Jesus. E nessa educação dos filhos, devem sempre lembrar principalmente em relação aos filhos mais difíceis, da educação das emoções, dos sentimentos, desenvolvendo os bons, diminuindo a intensidade dos maus, até que aqueles mais fortalecidos abafem a ação dos maus até destruir. Temos filhos e filhos. Tem aqueles filhos que nos dão mais trabalho. Então, esse a gente tem que amar e fazer muitas coisas para que ele possa mudar. Para os outros também. Mas tem filho que já vem numa condição mais difícil para nós mesmos aprender muita coisa. Então, nós temos que amar esse filho. Desde cedo, a criança expressa seu interior, suas tendências boas ou más, que fazem parte da sua individualidade espiritual, qualificações desenvolvidas por ela em existência anterior. Então, a criança chega já com aquela bagagem que ela tem, o que o pai tem que fazer? E a mãe? Tem que já ir cortando as arestas, né, do filho. Porque se deixar desenvolver, depois que fica maior, a gente não dá conta. Dessa compreensão da criança, que não é uma alma nova, recém-criada por Deus, ou um ser feito pelos pais, que lhe dão somente o corpo físico, decorre a grande missão dos pais em relação a esses espíritos que vêm para aperfeiçoar-se, substituindo as más inclinações pelas boas, os maus hábitos por outros mais saudáveis, iniciar e continuar o desenvolvimento de potencialidade divina que traz em si desde a criação de Deus, por Deus. Então a gente sabe que o espírito ali é um espírito velho, é um espírito antigo, e ele está na condição da criança, né, inocente, para que nós possamos ajudá-lo, para que a gente tenha a oportunidade de melhorar aquele espírito que ali está conosco. E os pais que fizeram tudo para o adiantamento moral dos filhos e não conseguiram êxito? Tem muitos filhos difíceis que a gente não dá conta, né? Tem. Mas, esses não têm que lamentar se a sua consciência pode estar tranquila. Se a gente fez tudo que eu dei conta, se eu fiz tudo que estava ao meu alcance, e mesmo assim eu não consegui, porque cada espírito é um espírito individual e também tem o seu livre-arbítrio, né? Quanto à amargura, muito natural que experimenta pelo insucesso dos seus esforços. Claro que a gente gostaria que os filhos nossos, né, fossem homens de bem. Deus reserva uma grande, imensa consolação, seja pela certeza de que apenas um atraso momentâneo. A gente acha que essa vida nossa é só uma, né? Essa reencarnação, nós não vamos ter outra oportunidade. E a gente tem que pensar que é um período, né? Que vão ver outros períodos nas nossas vidas, né? Seja pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada. E um dia o filho ingrato se recompensará com seu amor. Deus não dá provas superiores às forças às que pedem ou às que recebem, permitindo apenas que possam suportar e aprender com elas. Na justiça divina não existe o sofrimento pelo sofrimento. Então Deus é bom, Deus é justo nas suas leis. Então não é o sofrimento pelo sofrimento, e sim os efeitos desagradáveis ou dolorosos do mal que fizeram,
para efeito de corrigendas as imperfeições que lhe deram origem. Se assim não são vistas ou suportadas, é por falta de vontade, pelo orgulho e egoísmo, por julgar-se vítimas inocentes. Então aqui ele faz um alerta para nós. Nós precisamos da vontade, acionar essa vontade para que nós possamos corrigir em nós e nos outros. Né? As grandes provas, escutai bem, são sempre um indício de um fim de sofrimento, de um aperfeiçoamento do espírito. É interessante. Então, quando a gente está naquele sofrimento, a gente sabe que vai ter ali um refrigério da nossa alma, né? Vai vir ali um descanso. Desde que seja aceito por amor a Deus, é um momento supremo e nele, sobretudo, o que importa é não falir pela murmuração. Então, muitos de nós falimos porque a gente reclama muito, né? A gente não aceita as coisas. Se a gente aceitar mais, o que acontece? A gente passa pela prova com mais facilidade e não precisa de voltar. Se não quiser perder o fruto da prova e ter que recomeçar, em vez de vos queixar, agradecer a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Destaque também que as provas mais difíceis são as que afetam o coração. Essas, né, gente? A gente sofre por dinheiro, a gente passa. A gente sofre que vem uma calamidade, a gente supera. Mas a hora que afeta o coração, a gente muitas vezes não dá conta, né? E são as dores morais, que da mesma forma que as materiais e físicas, podem ser vencidas com o conhecimento das causas do mal, que são quase sempre uma imperfeição a ser combatida e eliminada, com a certeza que durarão na dependência do esforço dessa melhoria interna. Então, assim, essas dores do coração, elas afetam mais, mas ele está falando aqui que elas podem ser também vencidas. E como o amor deve ser sempre distribuído para os outros, espíritos menos adiantados podem encarnar-se entre elas para aprenderem mais e progredirem também. Então vem na nossa casa aqueles espíritos, né, que a gente precisa de ajudar. E nós também às vezes estamos ali, né, que os outros estão nos ajudando. É verdade que causa perturbação, mas devem ser aceitos no cotidiano, como foram aceitos antes do renascimento. Compreendemos os familiares que, se ali estão, deles é a tarefa de amá-los e auxiliá-los na reforma interior. A gente não percebe que, quando o Espírito vem para a nossa casa, para o nosso lar, a gente aceitou ele no plano espiritual, no nosso processo lá. Então, assim, ele veio porque eu quis, salvo algumas reservas, né? Mas, normalmente, aquele Espírito foi ali acordado conosco para que ele viesse, né? Então, assim, aí chega aqui, a gente não dá conta, acha a vida difícil, reclama, às vezes abandona, né? Então, mas isso é um processo, né, gente? Então, agradeço a todos.